A gente começa com essa pergunta, sabe? Uma pergunta feita pelo marido de Ana, Eucana. E ela já mostra logo de cara que ele não entendia a dor dela, né? Isso joga a gente bem no meio de um conflito super pessoal, uma dor que nenhuma palavra de consolo parecia resolver. E é por isso que a história da Ana é um exemplo incrível de uma fé que não fica esperando, sabe? É sobre uma convicção que vai lá e quebra os protocolos, que não se satisfaz só com a religiosidade de fachada e que vai direto na fonte para ter um resultado. Vamos mergulhar em como ela conseguiu isso. Mas primeiro, a gente precisa entender o cenário todo. A vida da Ana não era só triste. Era, na verdade, marcada por um sofrimento constante, diário, uma angústia que definia quem ela era e a deixava completamente isolada na própria dor. Vamos detalhar um pouco isso. A realidade dela era de humilhação e vergonha, o tempo todo. Pensa só. Numa cultura em que ter filhos era a coisa mais importante para uma mulher, ser estéril era uma fonte de muita, mas muita dor, tanto social quanto pessoal. Ela vivia presa nesse ciclo de tristeza, sabe? Ano após ano, sem ver nenhuma luz no fim do túnel. E agora a gente chega num ponto que é, olha, muito interessante: os limites da religiosidade. Porque o sistema todo ao redor da Ana, incluindo o próprio marido, estava mergulhado em rituais. Só que, no fim das contas, esses rituais não resolviam absolutamente nada do problema dela. Essa tal de religiosidade nesse contexto tem uma definição bem específica. Não é sobre ter fé de verdade, não. É mais sobre praticar rituais para seguir o que todo mundo faz, para se encaixar. É uma prática em que a conexão pessoal simplesmente se perde, e a análise sugere que Deus não se atrai por isso, mas sim por uma fé autêntica, de verdade. E olha só que legal essa comparação. A religiosidade é passiva, sabe? Ela cede às pressões e não funciona. Já a fé, como a gente vai ver na Ana, é ativa. É tomar uma atitude direta, é algo pessoal, ousado, e é isso que no fim das contas traz o resultado. E aí, chegamos no ponto de virada da história. Depois de tanto tempo sufocada pela tristeza, pelos rituais vazios, a dor da Ana simplesmente transborda. O que acontece em seguida é uma verdadeira erupção. É como se um vulcão de fé explodisse de dentro dela. Fica a pergunta, né? O que acontece quando a dor chega naquele ponto que não dá mais para aguentar? Para Ana, foi exatamente isso. Esse foi o gatilho. Foi o momento em que ela decidiu que chega. Não ia mais ficar esperando passivamente pelos outros ou pelos rituais para resolver a vida dela. Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e me deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Uau! Dá para sentir a força disso, né? A sinceridade. Isso não é uma reza decorada, gente, é um grito da alma. É uma negociação direta, um voto corajoso, feito no auge do desespero e da esperança. Então, o ponto-chave é o seguinte: o que fez essa abordagem ser tão diferente e, mais importante, funcionar? É que Ana simplesmente quebrou todos os protocolos religiosos da época dela. Ela não ficou esperando um sacerdote, não seguiu um ritual. Ela mesma tomou a iniciativa. Vamos ver o que ela fez, passo a passo. Primeiro, foi direto na fonte. Segundo, ignorou a figura de autoridade religiosa que estava ali, o sacerdote Eli. Terceiro, ela falou com uma honestidade brutal, vinda da amargura de sua alma. E por último, fez um voto super ousado, prometendo entregar de volta justamente a coisa que ela mais queria no mundo. Certo. E qual foi o resultado dessa fé corajosa sem intermediários? A resposta? Bem, a resposta foi tão direta quanto a oração dela. Olha só o impacto disso. Foi impressionante, a mudança por dentro foi imediata. O rosto dela já não era mais triste. A consequência física veio logo em seguida. Em poucos meses, ela concebeu. Em menos de um ano, a promessa estava ali, nos braços dela. Samuel nasceu. E para fechar com chave de ouro, até o nome do filho virou o selo dessa experiência. Samuel. Significa ouvido por Deus. Quer dizer, toda vez que alguém falava o nome dele, era um lembrete vivo de que aquela oração, feita de forma direta, crua e sem intermediários, tinha sido, de fato, ouvida. Então, a grande lição que a gente pode tirar dessa história da Ana é basicamente esta.
A fé que realmente gera resultados é, antes de mais nada, uma atitude. É uma conexão direta, que não depende de rituais vazios nem da ajudinha de outras pessoas. E isso tudo acaba deixando a gente com uma reflexão, né? A história da Ana nos convida a pensar, hoje em dia, quais são os rituais, as pressões sociais ou até as dependências que a gente cria e que podem estar atrapalhando uma fé mais genuína e direta. Fica aí a questão para a gente pensar.